Esperar um minutinho de ajuste. Bom dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. Começar o dia pedindo desculpas pelo atraso. Tive um probleminha técnico aí com a Vivo. A internet caiu desde ontem, só agora que eles vieram arrumar. Mas tá bom, tô aqui. Sendo grato por estar diante de vocês mais uma vez. Mais uma live de sucesso. Se tudo der certo. Espero que a internet não caia. Pronto, agora sim. Então, uma live para mim muito especial. Eu já tinha planejado fazer essa live há um bom tempo, mas na agenda sempre iam surgindo outras discussões, outros temas. A gente sempre vai deixando para trás, sempre vai seguindo aquilo que as pessoas vão falando, vão perguntando, as dúvidas que vocês vão trazendo, né? E dessa vez surgiu o tema do Dia do Psicólogo, que foi a semana passada. Eu já tinha uma live agendada antes, então não deu para aproveitar. Ia fazer uma sala na quinta-feira, mas houve um imprevisto e transferi ela para hoje. Então nós vamos falar hoje sobre psicoterapia, ou melhor, por que psicoterapia? Por que eu transformei isso numa pergunta? Porque é uma das coisas que mais as pessoas perguntam por aí. Por que eu devo fazer terapia? Por que eu devo procurar um terapeuta? Por que eu devo procurar um psicólogo? Né? E o famoso chavão. Ah, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo. Gente, vamos deixar uma coisa, um mito, já que a gente está entre terapeutas, entre hipnólogos, já que a gente fala tanto em desmistificar, vamos desmistificar mais uma coisa. Psicólogo não é só para louco. Psicólogo não é só para quem tem problema mental, para quem tem doença mental. Psicólogo é alguém habilitado a te ajudar com qualquer tipo de transtorno e dificuldade emocional. Tudo aquilo, às vezes, do dia a dia, o estresse, a adaptação, a correria, mas que vai acumulando e o coração... O microfone de lapela, ele fica abrindo o Google. Tinha parado, agora voltou. Como eu não estou afim de ficar brigando com ele, nós vamos tirá-lo e vamos ao que interessa. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que o som esteja bom. Qualquer coisa vocês me falam. Estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Me deem aí um feedback. Tá? Então, o terapeuta, o psicólogo, ele é habilitado a te ajudar a lidar com as coisas do dia a dia. A gente procura um psicólogo quando as coisas do dia a dia, as emoções, os sentimentos, as dúvidas passam do nosso limite de adaptação e de superação. Qual é esse limite? Todos nós temos uma tolerância. Como a gente fala, o copo tem uma altura particular para cada um e que para cada um o copo entorna numa altura diferente. Tem gente que é muito paciente. Valeu, Zé. Tem gente que é muito paciente, aquela pessoa que nada está sempre calma, está sempre tranquila. E tem pessoa que parece que tem um pavio desse tamanhinho, que qualquer imprevisto a pessoa já sai xingando, sai chutando pedra, chutando tudo no caminho e gritando com todo mundo. Então, essa capacidade de lidar com imprevistos, de lidar com a nossa própria emoção, é um aprendizado do dia a dia. Bom dia para o pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos e desculpem pelo atraso aí. Esse aprendizado, ele vai acontecer durante uma terapia, durante um processo de psicoterapia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que muitas pessoas me fazem, mas poucos conseguem responder. Qual é a diferença entre psicoterapia e terapia? Vocês sabem? Porque a gente vê por aí terapia de tudo quanto é tipo. Você não vê as pessoas falando de psicoterapia. A psicoterapia é um processo de adaptação, é um processo de aprendizado emocional, mental, para lidar com os próprios conteúdos, para lidar com o próprio estresse, com a própria ansiedade, como eu falei na live passada. Estresse é algo normal do ser humano. É normal da nossa mente, é normal do nosso cérebro, é normal do nosso sistema nervoso passar por essa agitação. E isso acontece sempre que uma coisa imprevista acontece, sempre que uma novidade acontece na nossa vida. Fugiu a rotina, fugiu? Deixa eu fazer um ajustezinho aqui.
fugiu a rotina, fugiu ao imprevisto, a gente vai passar por um período de estresse. Eu gosto da imagem que é que nem jogar uma pedra no lago. A água vai ondular, ondular, até a hora de parar. Só que no fundo do lago, quando essa pedra chega lá no fundo, aquela lama, aquele limo levanta, né? E isso não volta ao lugar tão rápido quanto a superfície da água. Então, quando a gente passa por um estresse muito grande, é a mesma coisa. Aparentemente, a gente parece estar mais calmo, parece ter recobrado o controle, mas por dentro, às vezes a gente fica abalado, dependendo do que acontece. Se for uma coisa um pouco mais pesada, um acidente de carro, a morte de um parente, né, perder um trabalho, ir mal numa prova na escola, na faculdade, num concurso, são coisas que mexem com a gente. Ao mesmo tempo que são coisas que a gente não tem como evitar. Então, assim, a gente vai passar pelo estresse, a gente vai passar pela resiliência. O que a gente não pode deixar é esse turbilhão, essa tempestade acontecer e continuar acontecendo. Nessas horas é que a gente deve procurar um psicoterapeuta, porque ele vai ajudar a gente a entender por que aquela ondulação continua. Por que aquele estresse não passa? Por que aquela tristeza, aquela angústia não diminui, né? Então, a principal função da terapia é ajudar nas mudanças de comportamento, de sentimento, de ação, que fazem com que a gente realinhe o nosso caminho para uma vida saudável, para uma vida equilibrada. Parece simples. Eu escuto muito, inclusive de psicoterapeutas não psicólogos. Eu falo que é um desrespeito porque, da mesma forma como eu não falo mal de terapeutas, eu gostaria que não falassem mal de psicólogos. Mas cada um com a sua ética, né? Então, assim, qualquer um senta e conversa. Qualquer um senta e dá conselhos. Como se terapia fosse só aconselhar. Como se terapia fosse só escutar o que a pessoa diz e dar uma resposta inteligente. Eu falei disso essa semana e falei disso em algumas lives já. Várias, na verdade. Que a escuta terapêutica é um treino constante. Não é você ouvir o que o seu paciente tem a te dizer, o que o seu cliente está te trazendo, mas saber ouvir o que ele está te trazendo, saber entender o que ele está te trazendo. E o principal, não ter pressa em responder, porque o seu papel não é responder. O seu papel é ajudar o seu cliente a passar por aquilo, passar por aquela dificuldade. Entendido? Então, assim, por que eu falo que me chateia quando terapeutas não psicólogos criticam os psicólogos? Porque, primeiro, sim, cada um tem o seu campo de ação, cada um tem o seu público, cada um tem a sua área de trabalho. Não existe um mais, não existe um menos. Eu também ouço muito as pessoas falando, psicólogo é arrogante, psicólogo se julga acima. Tem psicólogo que se julga acima, mas eu também conheço muito terapeuta, deixa eu botar as aspas aqui, que fala para o cliente, você não precisa de um psicólogo, você não precisa tomar remédios, eu posso te ajudar. Gente, se vocês ouvem isso de um terapeuta, primeira coisa, corram dele. Segunda coisa, denunciem, porque isso é exercício ilegal da profissão. Só quem pode lidar com comportamento, com personalidade, com estruturas mais complexas, transtornos mais severos, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o neurologista. Tá? Ninguém mais. Aonde vai entrar o psicoterapeuta? Aonde vai entrar o terapeuta? Ele vai trabalhar com a sintomatologia. Não é que ele vai trabalhar abaixo do psicólogo. Não é isso que eu estou falando e é isso que eu quero deixar bem claro nessa live. Tá? A sintomatologia é quando você tem uma doença, você não sabe qual é essa doença, mas você sabe quais são os sintomas que você tem. Se uma pessoa procura um terapeuta, ela pode não saber a doença que ela tem, mas ela está trazendo os sintomas para ele. E um terapeuta, um psicoterapeuta, um hipnoterapeuta pode sim trabalhar no campo dos sintomas. Só que ele tem que ter a seguinte ética. Estou trabalhando os sintomas com essa pessoa. Não está resolvendo? Deve ter algo mais sério. O que eu vou fazer? Vou encaminhar essa pessoa para um profissional da área da saúde mental. Para uma avaliação mais profunda, para ver se essa pessoa de repente não precisa de uma medicação para complementar esse trabalho. Por quê? O psicoterapeuta não pode medicar. O hipnoterapeuta muito menos. O terapeuta, alguns trabalham com florais, alguns trabalham com cromoterapia, com aromaterapia, com reiki. Ainda assim, eles não podem medicar. Tá?
E existem coisas da personalidade, existem traços, existem transtornos. Eu vou ajustar mais uma vez, eu espero não chutar o tripé mais uma vez. Consegui. Existem traços da personalidade que são complexos. Então, assim, tem que haver o respeito. Da mesma forma, um médico. Você procura um clínico geral, você tem um problema no rim. Não adianta ele ficar dando medicação para dor, medicação para dor, medicação para dor e não tratar o seu problema no rim. O que ele tem que fazer? Te encaminhar para um nefrologista. Dor de cabeça que não passa, dor de cabeça que não passa. Não adianta ele ficar te dando analgésico. Ele tem que te encaminhar para um neurologista. Tem que pedir uma tomografia, um exame mais especializado. E só quem vai poder dar essa continuidade é o neurologista. Senão você está lá, analgésico, 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 analgésico. Daqui a pouco, pum, você descobre que você tem um tumor que poderia ter sido tratado se você tivesse sido encaminhado. Não aconteceu comigo, mas eu tive um caso em que quase aconteceu a seguinte questão. A pessoa queria procurar um psicólogo e a família desencorajou. Não, psicólogo é pra louco, vou te falar pra você falar com tal pessoa que é um terapeuta muito bom. A pessoa foi lá, atrás do terapeuta, ela estava num quadro de estresse muito grande, de depressão muito grande, falou com o terapeuta, conversou com o terapeuta, saiu de lá, você sabe o que ela fez? Pulou da ponte. Por quê? Porque não era só uma depressão. A culpa é do terapeuta? Não. A culpa foi da má orientação. De repente faltou para esse terapeuta o traquejo de perceber que a coisa era mais séria. Aí entra a diferença. Quando determinados tratamentos que envolvem personalidade, que envolvem transtornos emocionais e mentais mais severos, precisam sim de um acompanhamento muito mais próximo da comunidade, da família, dos profissionais da saúde. Está desconfiado que tem um parente que está com um problema, mas ele não quer ajuda? Vai lá no postinho, conversa com a enfermeira, procura pelo assistente social no CRAS. Olha, eu tenho um parente assim, assim, assado. Ele não quer ajuda, mas ele está passando por isso, isso e isso. O que eu posso fazer para ajudar? Isso todo mundo pode fazer, gente. CRAS, CAPS, é porta aberta. É chegar até lá, conversar com a assistente social, explicar a situação e ela vai te aconselhar, ela vai te dar a melhor orientação de como ajudar aquele parente. Porque determinadas pessoas não aceitam ajuda. Então não adianta você ficar forçando, procura ajuda, ela não vai. E ainda é capaz de pegar birra. Então assim, não adianta pressionar. A pessoa que está num transtorno mental de moderado a severo, ela já está vivendo um estresse interno enorme, vocês não têm ideia. E eu vou falar com propriedade porque eu tive depressão. Passei 6 anos da minha vida no processo depressivo, e mais 1 ou 2 anos em tratamento. Tá aqui a Araceli, minha esposa, que não me deixa mentir, ela me acompanhou em todo esse processo. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira, a pessoa não sabe para onde corre. E pressionar, a pessoa foge. A pessoa pega a birra de você. Ah, essa pessoa só fica mandando eu ir para terapia, não vou mais escutar, não vou mais fazer, não quero saber. Conversem, ouçam o que a pessoa está dizendo. Agora, a pessoa está inalcançável, procura ajuda. Vai você, enquanto amigo, enquanto parente, vai até o profissional da saúde, explica a situação. Você tem ali uma pessoa em risco, você tem uma pessoa que está doente e precisa de ajuda. Você pode fazer isso, você pode fazer essa diferença. Você não precisa ser terapeuta para isso. Muitos banalizam as doenças mentais, acham que não há necessidade de procurar um profissional. Exatamente. É o famoso, chá resolve. Minha vizinha toma esse remédio faz bem, vou tomar o mesmo remédio. O brasileiro é recordista mundial em automedicação. E sabe o que acontece? Você toma um remédio errado, você começa a ter problema do coração, problema de pressão, problema de diabetes. Por quê? Você está tomando um remédio que não foi feito para o seu caso. Só quem pode dizer qual é o remédio que você deve tomar é o médico, é o psiquiatra, é o neurologista. Nem o psicólogo. O psicólogo não é habilitado a trabalhar com medicação. Tá? Às vezes eu sou procurado por algumas pessoas, primeiro porque psicólogo é mais barato que psiquiatra, querendo que eu passe receita. Não posso. Nenhum psicólogo pode. Se vocês souberem de algum psicólogo que façam isso, denunciem. Tá? Então, o principal papel da psicoterapia é ajudar a pessoa a passar pelo processo de mudança de comportamento, sentimento ou pensamento que estejam impedindo ela de viver uma vida plena, de viver alegre, de sair daquela clausura, sair da cama, sair do quarto. Não tenho vontade de nada, não tenho vontade de fazer nada. Gente, pressionar não adianta, cobrar não adianta, é encorajar.
que você tem vontade de fazer? Ah, não tenho vontade de fazer nada. Não, vamos achar alguma coisa que você queira fazer. Nem que seja passear no quintal, dar uma volta em torno da casa. Mas entre em movimento. Quer ajudar aquele parente que não tem vontade de nada? Coloca ele em movimento. Eu falei disso aqui, acho que foi na sessão anterior, na live anterior. Existe um hormônio muito legal chamado serotonina, que é o hormônio do nosso bem-estar. Ele, junto com a endorfina, são potencializados por qualquer tipo de atividade física, até uma caminhadinha, até levantar e dar uma volta em torno da casa, em volta no quarteirão. Ah, vou ali na esquina comprar pão e volto. Ótimo. Você entrou em movimento, seu corpo vai liberar esse estresse de bom humor e você vai se sentir bem. O que acontece? A gente tende a pensar que a gente tem que viver sempre bem. Não. A gente tem momentos altos e baixos. Eu sempre falo dessa ondulação, dessa oscilação. Né? O que a gente não pode é só ficar aqui embaixo, nem só lá em cima. Então um dia você está mais agitado, no outro você vai estar um pouco mais cansado. Isso é normal, não tem problema nenhum com isso. O que a gente tem que policiar é quando está ficando muito de um lado só. Ah, só estou muito triste, só tenho muita raiva, estou muito estressado. Aí você tem que levantar a bandeirinha e falar, opa, estou precisando de ajuda. Não estou dando conta sozinho. Era a Célia falando, quando eu digo que banalizam, muitos terapeutas, as aspas aí, não buscam o devido conhecimento, fingem que dão assistência, levando o paciente muitas vezes a maiores riscos. Exatamente, só quer saber do dinheiro, só quer saber de vender pacote. E eu vejo em muitos grupos que eu frequento de psicólogos, de terapeutas e até grupos de ajuda mesmo de saúde mental, o quanto as pessoas avançam em cima de uma pessoa com problemas, não tentam resolver. Né? Ah, me procura, eu faço um preço bom, me procura, eu tenho um pacote legal, eu cobro por pacote, cobro por mês. Gente, não é disso que a pessoa precisa. Naquele momento ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser acolhida. Foi acolhida? Vamos ver como continuar essa atenção. Escuta terapêutica. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito triste, mas poucos terapeutas têm uma escuta bem treinada. Poucos terapeutas estão dedicados a ouvir o que o paciente tem a dizer. Ele ouve já pensando na resposta, ele não ouve para entender. Isso é muito triste, isso é muito perigoso. Assim, é o que eu falei da ética. O médico, você procura ele com dor no rim, ele vai te encaminhar para um nefrologista. Ele não vai ter receios disso. Entendeu? Você procura um terapeuta que vê que o seu caso é mais profundo, se ele tiver bom senso e ética, ele vai te orientar a procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar um médico, para fazer uma avaliação mais completa do que está acontecendo com você. A gente sabe que existem coisas que nem são ligadas diretamente à saúde mental, mas tem reflexo direto. Por exemplo, se você está numa vida corrida, se você está numa vida rotineira de estresse, você pode desenvolver uma depressão, você pode desenvolver um quadro de ansiedade muito, muito severo, muito intenso. E lembrando que a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de saúde, de prevenção, de promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio. Então, assim, é um mês onde se fala muito dessa escuta. Exatamente, fora os perigos que isso traz. Acreditam que o Zé das Couve da esquina, que fez um curso de final de semana, se acha preparado para fazer atendimento. Ele pode estar preparado para fazer aquilo que ele foi treinado para fazer. Só que alguns vestem a arrogância de que podem fazer tudo. E esses são os perigosos. Esses são os mais perigosos. Você não vai entregar sua saúde mental, sua saúde, na mão de uma pessoa que acha que pode resolver o seu caso, não é? Então procura saber. Ah, vou atrás de um terapeuta. Procura saber quem é. Hoje em dia a gente tem uma coisa muito legal chamada internet. Redes sociais. Entra no Instagram, procura o Instagram dele. Entra no Face, procura o Facebook dele. Vê quem é o cara, vê o tipo de trabalho que ele faz, vê as formações que ele já fez, vê as credenciais para aquela pessoa que você está entregando a sua saúde. Não vai atrás de qualquer um só por causa do preço. O barato às vezes sai caro, e quando a gente fala de vida, esse caro pode ser muito caro. E eu sempre falo, a vida pode estar toda certinha. Só precisa que uma coisa na sua vida dê errado. E acabou. Eu estou muito bem. De repente me bate um desânimo, me bate uma depressão, eu começo a andar pela rua voado, distraído, atravesso a rua sem olhar, pum, sou atropelado. Foi um momento. Então, gente,
Você vê que você está... Meu vizinho começou a cantar. Se vocês ouviram uma cantoria de fundo, não é o meu fundo musical, é a desgraça do vizinho. Tá? Então, assim, se você percebe que você está tendo esses momentos de amnésia mesmo, de esquecimento, de distração, saiu de casa, vou para o trabalho, não me lembro do caminho que eu fiz, não me lembro de encontrar com ninguém. De repente você encontra uma pessoa, nossa, você passou por mim e nem falou comigo. Aí você tenta puxar de memória, mas quando foi que eu passei por essa pessoa? Se você vê que isso está acontecendo muito, bandeirinha. Levanta a bandeirinha, eu não tenho nenhuma bandeirinha aqui comigo, mas eu vou arrumar uma bandeirinha só para treinar isso com vocês. Levanta essa bandeirinha. Opa, tá na hora de eu prestar atenção no que está acontecendo. Tá? Então não procurem qualquer um, procurem uma pessoa que seja treinada para lidar com aquela questão, para lidar com aquele conteúdo. Eu estou perdido no tempo porque eu comecei atrasado, deixa eu me achar aqui. Nem me fala, Zé. Ele tinha parado com isso, mas infelizmente estou consultando aqui a minha colinha para não me perder. Algumas questões... Pronto, desculpe. Algumas questões que nos fazem levantar a bandeira, para a atenção e para o cuidado. Intensidade emocional. Com que frequência você se sente estressado ou triste demais? Você passa a maior parte do seu dia atento às coisas, preocupado com as coisas. Aconteceu um problema. Você passa o resto do dia remoendo. Você passa o resto do dia preocupado, desanimado. Está na hora de cuidar de você. Está na hora de dar um passinho. Lembrem dessa técnica que eu sempre falo para todo mundo. Dá um passo para trás. Olha a sua vida de outro panorama e se pergunta, eu estou no meu melhor momento? Ou eu posso melhorar? Né? Segunda questão que nos fazem procurar pela ajuda de um psicoterapeuta, traumas. Como eu falei, acidente de carro, fim de um relacionamento, perda de um ente querido ou uma mudança repentina. Aconteceu uma coisa, você conseguiu uma oferta de trabalho que você vai ter que mudar de cidade. Você vai se afastar de família, você vai se afastar de amigos, você vai se afastar das suas referências. Isso mexe com a gente. Isso deixa o emocional abalado. Então, viu que não está dando conta, viu que o estresse está acumulando, viu que a tristeza está ficando muito grande, procura ajuda. Não tem problema nenhum com isso. Ninguém vai te julgar por isso, e se julgar não é seu amigo. Se julgar é alguém que só quer estar com você quando você estiver bem. Né? Não está lá para te ver crescer. Imunidade baixa. Outro sinal de que o nosso corpo, nosso emocional, nossa saúde mental está no limite. Então, dores de cabeça constantes, problemas de gastrite, problemas no estômago, dor de barriga, dores pelo corpo e aquela famosa gripe que nunca passa. Você está sempre gripado, está sempre resfriado. Isso é um alerta, isso é um sinal de que a sua imunidade está muito baixa porque ela está dando com outras questões. Serotonina e endorfina. 2 hormônios de bem-estar e de saúde do nosso corpo que quando a gente está estressado, elas param de ser produzidas. Lembram do cortisol, nosso veneno interno, nosso hormônio do estresse, né? Ele e a serotonina e a endorfina são opostos direto, eles vivem se degladiando. Então, se um está muito alto, o outro vai baixar a produção. Então, você tem que estimular a produção daqueles hormônios bons para que o hormônio ruim uma rebaixada e você se encontre de um jeito mais saudável, de um jeito mais equilibrado. Tá bom? Novamente, nesse ponto, às vezes, o desnível está tão grande, o estresse está tão grande, que você precisa procurar um profissional, um médico, um psiquiatra, porque às vezes você precisa de uma medicação para estabilizar. Esse desnível está tão acentuado que o seu corpo não está conseguindo recuperar o equilíbrio dele, a homeostase. Então procura um médico. Fala o que você está sentindo. Não fala que você precisa de um remédio para hormônio porque você não é médico. O médico não vai nem acreditar em você. Fala o que você está sentindo. A melhor maneira de você ser bem atendido por qualquer profissional de saúde. Primeiro, fala a verdade. Não inventa sintoma, não mente o que está sentindo. E segundo, explica o que você está sentindo. Você não tem que saber o nome da sua doença, você não sabe nem se você tem uma doença. Quem tem que saber isso é o médico. Você tem que saber dizer para o seu médico o que você está sentindo. Estou com uma dor de barriga que não passa, é a cabeça que dói, estou sempre gripado, estou sempre resfriado, não sei o que está acontecendo. Às vezes é até o peso. Eu faço dieta, eu faço exercício, mas não perco peso.
Lidar com a alimentação também é muito complicado. Faz com que a gente busque saídas fáceis para problemas internos, de estresse, emocional. Então, assim, tudo são alertas que o seu corpo está dando para procurar ajuda. Você não está dando conta disso sozinho. Isso não é sinal de fraqueza, gente. Entendam, a gente tem limite. O ser humano não foi feito para viver isolado numa bolha. Se você não está dando conta da sua própria saúde naquele momento, procure ajuda. Não tem vergonha nisso, não tem problema nisso. É melhor você procurar ajuda e o seu vizinho rir de você do que você não procurar ajuda só para ficar de bem com o vizinho e você continuar doente. Isso não justifica. Lembra que um amigo que não te encoraja a estar no seu melhor, um amigo que não te encoraja a buscar ajuda, a se levantar, a voltar para o prumo da sua vida, não é seu amigo. É uma pessoa interesseira que está do seu lado por conveniência. Porque amigo é aquele que vai ver que você não está bem e vai querer te levantar. Vamos lá, eu te ajudo, eu conheço uma pessoa, conheço um médico bom, vou te indicar. Ele vai te encorajar a buscar ajuda e voltar para o seu melhor. Tá? Não tenham medo de pedir ajuda. Nunca tenham medo de pedir ajuda. Porque o problema da doença mental é que às vezes a pessoa não sabe que ela precisa de ajuda. Ela está enxergando o prisma de um problema tão intenso na vida dela que ela não consegue olhar através dele. Então, às vezes, a gente tem que oferecer ajuda por fora. A gente tem que ir atrás de ajuda para aquela pessoa. Como eu falei, é o amigo, é o familiar que não aceita ajuda, ele pode nem saber que ele tem um problema. Busca você um profissional. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Né? O que eu posso fazer por essa pessoa que está precisando de ajuda, mas não aceita, não está vendo isso? Procurem a gente, procurem os profissionais certos, procurem profissionais da saúde, não procurem qualquer um. Porque qualquer um pode te dar qualquer tratamento. Só que dependendo do que a pessoa tenha, qualquer tratamento não vai resolver, tem que ser o tratamento certo. Certo? Entendido? Imunidade baixa, drogas, álcool e comida. O que a gente faz quando está estressado? A gente fuma, a gente bebe, a gente come até explodir. Aí o que acontece? A gente entra num looping constante. Estou estressado, eu fumo muito, começo a ter problemas de saúde, problemas respiratórios. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. E chega uma hora eu começo a tratar o problema respiratório e nem lembro que aquele problema respiratório, nem não associo que ele começou por causa do cigarro e não me lembro que eu comecei a fumar por causa do estresse. Então vocês percebem que uma coisa vai puxando a outra, e se você se descontrola na sua vida, você não sabe mais o que você está fazendo da sua vida. A alimentação é a mesma coisa, está comendo demais, está ganhando muito peso, opa, acho que eu estou comendo muito, acho que eu estou me exercitando pouco, acho que eu estou meio sedentário, deixa eu fazer uma caminhadinha, vou dar uma volta no quarteirão. Eu sempre falo isso. Uma volta no quarteirão é o bastante. Para quem não está habituado a fazer um exercício, vai fazer a pessoa se sentir bem, vai botar ela em movimento, vai causar uma sensação boa para ela, de estar se cuidando, de estar olhando para ela. Isso é muito importante, tá? Endorfina e serotonina, nunca se esqueçam disso. 2 hormônios que você sempre tem que ter em alta conta. E eles só vão acontecer se você tomar sol, né? Não digo deitar na praia lá, que não é uma lagartixa para tomar sol. Mas sair no sol. O sol é fixador de vitaminas importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E na produção desses 2 hormônios. Então, seu corpo vai entender que você está buscando o seu melhor. Vai liberar esses hormônios e uma coisa vai puxar a outra. Você vai se sentir cada vez melhor, cada vez mais disposto, cada vez mais preparado. Sua imunidade vai melhorar, os problemas de saúde vão diminuir. E você vai ver como é bom viver num eixo saudável, viver bem. Só que para isso você tem que fazer a sua parte. E se você familiar vê que a pessoa não está dando conta, não está fazendo a parte dela, estimula, encoraja ela a buscar essa ajuda. Encoraja ela a fazer o melhor que ela pode. Esse aí vai ser o seu papel de amigo, de parente, de namorado, de esposa, de esposo. Entendeu? Não deixa aquela pessoa sofrendo em silêncio. Ah, tô cansado dela, vou me afastar porque ela me faz mal. Será que é legal a gente se afastar de uma pessoa porque ela está precisando de ajuda? A gente gostaria que os outros fizessem isso com a gente? Pensem nisso. Vou deixar para vocês refletirem nisso. Tá bom? Insatisfação é outro alerta de que a gente não está num bom momento. Aquelas coisas que a gente sempre fazia. Futebol de fim de semana, encontro com os amigos, ir na casa de fulano, reunir a turma na casa de cicrano. De repente, você está num momento da vida que você está muito cansado, você está muito triste, não estou com vontade, não me alegra mais, você vai e não é a mesma coisa, você não dá mais a mesma risada,
Aí você começa a ter a seguinte percepção: nossa, fulano mudou. Nossa, Beltrano está mais sério. Nossa, ninguém conversa comigo. Será que não é o contrário? Será que não sou eu que estou com a minha visão alterada? Será que não sou eu que não estou mais interagindo, que não estou mais conversando? E por isso as pessoas vão se afastando? Só tem um jeito de saber: testando. Eu sempre estimulo os meus pacientes, quando estão numa fase depressiva, resgatar velhos contatos. Pega lá a agenda, aquele contato, aquele amigo que você não fala há muito tempo, e manda uma mensagem. Oi, como é que você tá? Como é que tá a vida? Quanto tempo? A gente tá na correria, não consegue mais se ver, não consegue conversar. Puxa assunto. Puxa assunto, uma coisa vai puxar outra, você vai lembrar dos velhos tempos, você vai dar risada, você vai se animar. E de repente aquilo vira um novo encontro, aquilo ali vira um reencontro entre amigos. Você não tem nada a perder. Só a mudança no seu dia para melhor. Reviver velhos amigos, reviver velhos hobbies, né? Não deixe o desânimo te prender no chão, te prender na cama. Tá? Você não merece isso. Relacionamentos desgastantes. Isso aqui é outra coisa da parte de psicoterapia que pouca gente dá valor. Tá? Amigos, familiares que cobram, que não ajudam, que, como eu falei, só estão por perto quando você está bem, quando você não está bem eles se afastam e fica por isso mesmo. Então, minha gente, vamos prestar atenção nas pessoas que estão em volta. Tá? Eu gosto de dizer, e as pessoas hoje em dia dizem muito isso, que nós somos a soma das 6 pessoas mais próximas de nós, que mais influenciaram a nossa vida. Então vamos refletir em quem somos nós hoje, quem são as pessoas que estão aqui, ó, na nossa sombra, no nosso ombro, estão aqui sussurrando velhos conselhos, velhas dicas, né? Melhor caminho, orientando ou atrapalhando. Se você tem uma vida atrapalhada, se você tem uma vida nervosa, estressada, de repente você está levando com você os conselhos de uma pessoa que nunca te ajudou, que sempre cobrou, sempre te pôs para baixo. Então vamos fazer essa avaliação também. Quem são as vozes que você ouve? Quem são os conselhos que te acompanham na sua vida? E se você pudesse transformar isso em frases motivacionais para você mesmo, que frases seriam essas? A minha avó sempre foi uma pessoa muito alegre, muito de bem com a vida, e ela tinha uma frase que hoje a família inteira carrega como um lema de vida: viva a vida. Viva a vida com as melhores cores, viva a vida no seu melhor, sorria, não queira o mal dos outros, dê sempre o seu melhor, haja com excelência, haja com amizade, haja com carinho, haja com amor, haja com fé, mas dê o seu melhor. Porque quando a gente dá o nosso melhor, as pessoas percebem e retribuem. Agora, se você só oferece negatividade, se você está sempre para baixo, se você está sempre desanimado, uma hora as pessoas cansam. Então, viva a vida. Dê o seu melhor. E vocês, qual é a frase de vocês? Qual é o lema que acompanha vocês nos dias de hoje? Vou deixar para vocês refletirem isso. Outra coisa que muita gente me pergunta: para que serve a terapia? O que está por trás? O que eu tenho que buscar? Como é que eu sei que a terapia está me fazendo bem ou se ela está me prejudicando, se eu estou perdendo tempo? O principal objetivo da terapia é restabelecer o seu normal. Aquela vida saudável, aquela vida equilibrada, te manter no caminho dos seus interesses, dos seus sonhos, das suas realizações. Você se formou numa faculdade, você gosta daquela faculdade, você gosta do que faz, então vamos pensar em como colocar aquilo em prática. Às vezes a gente se forma e vai trabalhar em outra coisa, por uma questão de oportunidade. Vamos deixar o olhinho aberto aqui, ó. Sempre atento às oportunidades de fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Então a gente tem que buscar também, como eu falo sempre, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar o nosso melhor, buscar os sinais da melhora na nossa vida. O terapeuta ele tem que ajudar o paciente, como eu falei da escuta, não é só retrucar, é orientar. Não importa o terapeuta saber o que está acontecendo com o paciente, com o cliente. Ele tem que ajudar o cliente a passar por aquilo, mostrar o melhor caminho, né? E principalmente ajudá-lo a entender o que acomete o sofrimento dele. Quais são os recursos que ele tem dentro dele para sair dessa,
para buscar uma melhora na vida dele. Porque ele tem recursos, ele tem oportunidades, ele tem pessoas ali de referência, pessoas próximas, por mais que ele possa não estar percebendo. Mas ele tem referências. Ele tem gente ali ajudando, rindo, encorajando, né? Então é se afastar daquelas pessoas negativas que só querem derrubar, só querem aproveitar, só estão com você quando você está se sentindo bem. E se aproximar daquelas que te fazem se sentir bem. Quem são as pessoas próximas de você que motivam a sua vida? Isso o terapeuta vai te ajudar a observar. Quais são as suas referências, quais são os seus recursos. Vai te ajudar a desenvolver meios, ferramentas para usar esses recursos no seu dia a dia. Porque a terapia não acontece dentro do consultório, ou aqui nesse espacinho, nesse quadradinho, de uma consulta online, de uma consultoria. A terapia começa da porta fora, no momento em que você desliga a conexão e está de volta na sua vida. São as suas escolhas, é você reconhecer em você as suas oportunidades, as ferramentas que você tem para melhorar e como você vai fazer os seus dias melhores. O terapeuta vai te ajudar a observar o que você está fazendo. Ele nunca vai te julgar, pelo menos não deveria julgar. A premissa da terapia é o não julgamento. Se ele julga, ele está fazendo errado, não pense duas vezes, procure outro. Tá? Ele nunca vai te julgar, ele vai ouvir o que você está dizendo, como você tem vivido os seus dias. E vai te ajudar a pensar em alternativas, se aquilo não estiver te fazendo bem. Se você não estiver no seu melhor, se você ainda estiver em sofrimento, vivendo tristeza, vivendo estressado, o terapeuta vai te ajudar a observar um novo caminho, um novo rumo para a sua vida. Certo? Qualquer terapeuta pode fazer isso? Qualquer terapeuta pode fazer isso. Agora, se o terapeuta perceber que o buraco é mais embaixo, que a pessoa requer cuidados, que a pessoa tem algum problema mais orgânico, um problema em neurotransmissores, um problema hormonal, manda procurar um médico, encaminha, faz uma cartinha de referência. Né? A pessoa está passando em terapia comigo, eu observei essas necessidades, gostaria que ela passasse por uma avaliação com um profissional tal. Isso mostra ética. E o paciente, o cliente não vai esquecer disso, ele vai ter muito mais confiança nesse terapeuta do que um terapeuta que bate no peito e fala: eu vou resolver o seu problema, eu vou te curar em uma sessão. Gente, não cai nessa. Não caiam nessa de cura em uma sessão, porque isso não existe. Você não chegou ao ponto que você está hoje em um dia. Não foi uma coisa que aconteceu na sua vida que te transformou na pessoa que você é hoje. Foi um conjunto de coisas, mesmo que seja um trauma. Você viveu um trauma, você viveu estresse, você viveu ansiedade, você construiu uma série de questões ao seu redor daquilo. Então também não foi só o trauma, ele pode ter sido o primeiro gatilho. O terapeuta vai te ajudar a olhar lá para trás, resgatar aquele trauma, ressignificar as coisas que aconteceram com você, para que você comece a desfazer todo esse complexo, todo esse nó que você foi transformando na sua vida. Ele vai te ajudar a reescrever a sua vida, a sua programação, seus comportamentos, seus sentimentos. Tudo isso é parte da psicoterapia. Tá? O terapeuta não vai medicar. Então, se ele achar necessário, ele vai te encaminhar, pelo menos o bom terapeuta vai te encaminhar para o profissional para saber se é necessário uma medicação, para saber se você precisa. Às vezes você não precisa, mas na visão dele ele está em dúvida. Ele não tem critérios para avaliar. O psicólogo tem, o médico tem, o neurologista, o psiquiatra tem. O terapeuta, não. Ele nunca vai poder te dizer: você precisa tomar tal remédio, por isso eu vou te encaminhar. Não. Eu vou te encaminhar porque eu estou vendo que o seu caso é um pouco mais complexo. Eu gostaria de opinião de um outro profissional para a gente poder continuar da melhor forma possível. Você topa? Entenderam a diferença? É o cuidado multiprofissional. É respeitar o espaço do outro. Tá? Se você tem uma doença com vários sintomas tomando conta da sua vida, e você começa a resolver sintoma por sintoma através das terapias, naturalmente o que vai acontecer com aquela doença? Ela vai começar a se desfazer porque os sintomas são que mantêm ela viva. E aquilo vai perdendo a força na sua vida. Porém, se o buraco for mais embaixo, se aquela doença for muito mais grave, estiver instalada há muito tempo,
você precisa de ajuda, você talvez precise de uma medicação para te dar um suporte. Procure o profissional que pode te dar essa resposta. Se você pode tomar uma medicação e qual medicação ele recomenda que você tome. Não toma a receita do Zé da Couve da esquina. Não toma a receita da vizinha. Eu trabalho em hospital e eu ouço muito das mães. Não dá tempo de passar todas as crianças. Eu vou passar uma e o que o médico passar de remédio eu dou para os outros também. Gente, isso é veneno. Isso é a mesma coisa que você ir lá na dispensa, pegar veneno de rato e dar para os seus filhos. Você vai dar remédio para uma pessoa, para uma criança, principalmente, que não está bem? Você vai tomar um remédio que você nem sabe se pode tomar, se precisa tomar? Como eu falei, você toma um remédio para o seu humor. Dispara diabetes, dispara tensão, você começa a ter problema de coração, mas o seu humor está ótimo. Não é assim que a gente trata. Não caia nessa máscara, por favor, tá? Então, a sua vida se desenvolveu num processo. Então, vai ser num processo que ela vai se desenvolver novamente. Que aquilo que te fez mal vai perder a força, para que as coisas que te façam bem possam construir uma nova vida para você, junto com você. Você estando no seu melhor, você dando o seu melhor. Não deixa que tirem isso de você. Faça parte do seu processo. Nenhum terapeuta vai construir o tratamento por você. Não é ele que faz, é você. Seja protagonista, não coadjuvante da sua própria terapia. Então, se eu fosse elencar em 3 fatores, os principais objetivos de uma terapia. Melhorar o bem-estar. A pessoa que não está bem, ela quer se ver melhor. Então, o começo das pequenas coisas, das pequenas mudanças no dia a dia, uma caminhadinha no quarteirão, uma saída até a esquina, levantar da cama, abre a janela, vou arrumar a cama, já vai dando umas sensações de bem-estar que vão modificando o dia, vão melhorando o seu bem-estar. Então, melhorar o bem-estar, modificação de sintomas, como eu falei, o terapeuta ele vai agir nos sintomas. Eu estou com dor, ele vai te ajudar a lidar com aquela dor. Eu estou com tristeza, ele vai te ajudar a lidar com a tristeza. Eu estou com depressão. Não, ele não pode te ajudar com a depressão. Se você tem mesmo uma depressão, você tem que procurar o profissional certo para lidar com aquilo. Porque o terapeuta só vai lidar com um sintoma, nunca com a doença. A doença é da alçada do profissional da saúde mental. Tá? Não entreguem na mão de outros. De repente você não tem uma depressão, de repente te disseram que você tem uma depressão. Isso o terapeuta pode reconhecer. Se ele vê que está lidando com o sintoma e você está melhorando, opa, estamos no caminho certo. Agora, se ele vê que está lidando com sintomas e você não está melhorando, se ele insistir, ele está sendo antiético. Vale a pena perder um tempinho, se afastar do paciente, pedir que ele busque um outro profissional para depois voltar em você. Melhor, mais equilibrado, mais saudável, com bem-estar, lá em cima, com aquela sensação boa de estar melhorando. E isso não tem preço e o paciente vai te valorizar enquanto terapeuta por isso. Não tenha medo de ser ético. Tenha medo de não ser ético, de acabar com a vida de uma pessoa, porque você vai acabar com a vida de uma pessoa. Casos que eu já acompanhei. A pessoa buscou um terapeuta porque ela tinha dores pelo corpo. O terapeuta fez analgesia, através de hipnose, a pessoa saiu sem sentir dor. 2 semanas depois foi internada no hospital com um quadro de hérnia de disco severo. Uma coisa que estava em desenvolvimento, que ela poderia ter tratado, mas que chegou no ponto que só através da cirurgia. Bonito da parte do terapeuta, né? Não ter essa responsabilidade. Nem Fábio Puentes, hipnólogo, que trabalha no Hospital das Clínicas, no núcleo de dor, entendeu? Ele mesmo fala, ele é o 4º profissional da hierarquia. Primeiro a pessoa vai passar pelo médico, depois pelo psicólogo, depois pelo fisioterapeuta, e se tudo isso continuar indicando que o problema daquela dor é de cunho emocional, aí a pessoa vai chegar até ele. Mas não adianta a pessoa procurar ele porque ele não vai atender. Isso é respeito pela profissão. Primeiro eu vou descartar o que não é da minha alçada. Descartei, não é esse o problema. Então ótimo, então vamos trabalhar. Isso é respeito, isso é ética. Tá? Modificar os sintomas, como eu falei, e modificar a estrutura da personalidade. Aqui está o limite entre a terapia e o psicólogo, entre o terapeuta e o psicólogo. Tá? Primeiro,
Personalidade envolve questões mais severas de organização, de cunho, de funcionalidade, de sistema nervoso, coisas que o psicólogo é habilitado para avaliar, para fazer um psicodiagnóstico, uma avaliação formal daquela pessoa e ver a estrutura de personalidade dela, ver como ela se comporta. Nenhum terapeuta tem essa habilitação e nem pode. E, infelizmente, muito terapeuta usa teste psicológico sem poder. Entra na internet, pega esses testinhos de personalidade que você tem por aí e usa aquilo como um mecanismo de diagnóstico. Gente, isso é perigosíssimo. Eu faço às vezes por curiosidade esses testes. Tem uns que até dão certo, mas a maior parte é balela. A maior parte dá coisas nada a ver. Então, assim, não cai nessa. O cara usa testinho de internet, minha filha, sai correndo. Meu filho, se afasta. Pular a janela é mais saudável do que fazer aquele teste e achar que aquilo está certo. Não está. Então, envolver personalidade, envolver estrutura mental, não é o terapeuta que vai te ajudar, é o psicólogo. O psiquiatra, o neurologista, a pessoa da área da saúde mental habilitada àquela avaliação. Tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de profissional que te aplica testes, coaches que oferecem terapia. Coach não é terapia. Corra, denuncie. Faz estardalhaço, bota nas mídias lá. Tem uma página no Instagram muito boa chamada Dicas Anti-Coach. Eles denunciam essas pessoas que oferecem coisas absurdas, que oferecem cura em um dia, oferece cura pela espiritualidade, cura por isso, cura da depressão, abandone seus remédios através dessa técnica. Não existe isso, gente. Então, corram. Se vocês tiverem curiosidade, procura no Instagram Dicas Anti-Coach e deem uma olhada nas denúncias que eles fazem. Tá? Às vezes são nomes famosos até, que a gente vê na mídia e a gente não imagina, pois é. A gente se surpreende com as pessoas. Então, o principal que eu gosto de falar, o pessoal fala, é cutucar vespeiro. Não é que é cutucar vespeiro, é cutucar a responsabilidade de cada profissional. Aonde começa a psicoterapia, aonde termina a psicoterapia e começa a psicologia. Eu vou citar uma determinação do próprio CRP que deixa claro que a psicoterapia não é exclusiva do psicólogo. Ela é muito, 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 muito mais antiga. Psicoterapia é diferente de terapias. Terapias envolvem toque, envolvem gestos, envolvem aromas, envolvem essências, envolvem florais. Tudo que envolve algum tipo de interação, que não seja só através da dialética e da orientação verbal e natural, é terapia. Psicoterapia é uma terapia psicológica, é uma terapia da estrutura mental da pessoa, uma terapia emocional, que vai lidar através da dialética, através de técnicas de comunicação, de conversação, de orientação. Tá? Essa é a principal diferença. Muita gente fala, vou fazer psicoterapia. Você vai lá, a pessoa começa a tocar fazendo reiki, te oferece um floral. Isso já não é mais psicoterapia, isso já é terapia. Tá? É outra alçada. Tanto que o CRP não interfere na questão da terapia holística. São dois conselhos diferentes. É o CRT, Conselho Regional de Terapeutas Holísticos, e o CRP, Conselho Regional de Psicólogos. Tem diferença. Se vocês entrarem no site de qualquer um dos dois, vocês vão se orientar, vão se informar quanto a isso. Tá? Então, o próprio CRP deixa claro que a psicoterapia não é exclusiva da psicólogo. O que é exclusivo da psicologia? E aí é o que eu chamo a atenção de todos. Diagnóstico psicológico. O terapeuta não pode fazer diagnóstico. Não sei o que eu tenho. Você vai procurar o terapeuta. Você está com um quadro de depressão. Sai correndo desse cara na mesma hora. O cara não sabe o que ele está dizendo, ele está te falando besteira. E você vai sair dali rotulada se achando aquilo o resto da sua vida. Não caia nessa. Então, só o psicólogo pode fazer diagnóstico psicológico. E a gente tem métodos para isso, a gente tem testes para fazer isso, a gente tem sessões para fazer isso. Psicodiagnóstico não é uma coisa que você faz em um encontro. Tem gente que me procura e sai decepcionada por causa disso. Eu quero fazer psicodiagnóstico em uma sessão. Eu falo, não existe isso. Eu posso fazer uma anamnese com você em uma sessão. Agora, o psicodiagnóstico demora. No mínimo, na minha experiência, eu sou formado em psicologia há quase 20 anos pela PUC de São Paulo. Eu levo 1 mês. Em média, tá? Às vezes mais, às vezes menos. Mas em média 1 mês. Ou seja, se pensar em uma sessão por semana, 4 sessões para estabelecer o começo de um diagnóstico.
Se eu usar testes, talvez eu consiga fazer em menos tempo, mas eu uso poucos testes, por uma questão minha. A minha linha de trabalho eu não uso muitos testes, eu uso quando eu acho necessário. Quando uma coisa está me apontando para algo mais sério. Então eu uso os testes para me orientar. Mas aí é que está a ferramenta psicológica, que é o segundo ponto aqui. Utilização de ferramentas psicológicas e testes psicológicos só o psicólogo pode fazer. Foi num terapeuta que está usando isso, ó, da porta para fora, minha filha, dá meia volta, vai viver sua vida que você vai ser mais feliz. Orientação e seleção profissional. Orientação profissional, orientação vocacional, seleção profissional são atividades exclusivas do psicólogo, por mais que hoje em dia a gente saiba que as empresas não fazem isso, mas vocês podem ver que quase toda empresa, em algum ponto, um psicólogo vai te entrevistar, vai te avaliar. Tá? Nem que seja por padrão, por rotina, porque a empresa também não está preocupada em ficar perdendo tempo com isso, se a pessoa está apta ou se não está apta. Mas em algum ponto você vai ser entrevistado por um psicólogo. Tá? Se informa, trabalha numa empresa, procura saber dentro da empresa se tem um psicólogo ali na área de RH, como é que ele atua, conversa com ele. Ah, está com um problema na profissão, está com um problema de equipe, está com um problema em pagamento, está insatisfeito com o seu cargo. Procura o psicólogo da empresa. Tá? Ou então conversa com a empresa, com a RH, como você faz para procurar um terapeuta ali dentro. Nossa, acertei tudo agora. Desculpe. Converse com a empresa como você faz para procurar esse profissional lá dentro. Toda empresa tem convênio com algum profissional para te dar esse tipo de orientação. Não tenha medo de usar. Tá? É um direito de vocês, enquanto profissionais, ter acesso a esse amparo. Orientação psicopedagógica, sobretudo nas escolas. Pessoas com dificuldade escolar têm que passar por um processo de psicodiagnóstico, de psicopedagogo, para ver que tipo de dificuldade ela está tendo. É uma coisa funcional, é uma coisa pedagógica? Como orientar? Às vezes é emocional, às vezes o problema não está na escola, está em casa e está se refletindo na escola. Só o psicólogo pode fazer essa avaliação adequadamente. Tá? Solução de problemas de ajustamento é aquilo que eu falei na questão da personalidade. Quem sou eu, como eu sou, no que eu penso, no que eu acredito. Tá? Então, autoanálise, autoavaliação são muito importantes, mas um psicólogo te ajuda a passar por tudo isso e entender melhor o que você está sentindo e como melhorar a sua qualidade de vida. Essas coisas são exclusivas da psicologia, pela própria determinação do Conselho Regional de Psicologia. Vou citar aqui a Lei 4.119 de 62, que é o que estabelece isso. Vocês podem procurar lá. Vai estar falando dessa incumbência aí. O próprio Conselho reconhece que ele não tem posse exclusiva sobre o direito de psicoterapia. Por mais que agora haja uma legislação no Senado tentando fazer com que isso aconteça, gente, não vai dar certo. Não vai acontecer. Fiquem despreocupados, tá? O pessoal faz um terrorismo. Ah, vai acontecer, não vai acontecer. Não vai, você tem que mudar muita coisa. Ó, tá na Constituição isso. Você vai ter que mudar a Constituição para isso. Sabe quanto tempo demora? Então, também não sei. Demora pra caramba. Mas vamos cada um fazer a sua parte, cada um se entregar o seu melhor. Eu quero fazer um convite para vocês. Hoje, às 8 horas no Zoom, eu vou estar fazendo uma sala para terapeutas, para psicólogos, para falar da ponte entre a psicoterapia, entre a psicologia, a psicoterapia e a hipnoterapia, ou seja, o tratamento com hipnose. Vou falar de métodos de trabalho, vou falar dos limites de cada um, vou falar da abrangência de cada trabalho. A vantagem da sala é que mais pessoas conseguem participar, então eu deixo esse convite para vocês. Vai começar hoje às 8 horas, eu vou disponibilizar o link aqui no Instagram e nas minhas redes sociais. Então fica o convite para vocês. Eu vou começar a encerrar, que daqui a pouco o Instagram vai colocar aqui para mim aquele bendito reloginho. Falei bastante sobre psicoterapia, que é uma coisa que é uma paixão para mim, é a minha área de trabalho, e eu dou mentoria para muito terapeuta bom. Mas infelizmente também conheço muito terapeuta que não está nem aí para psicologia. Fala mal da psicologia, fala que é só você catar livro de Freud e ler, pronto, você está pronto para lidar com psicologia. Ah, se fosse tão fácil. O ser humano vem com um manual de instruções? Eu não sei, nunca vi. Então nenhum de nós tem manual de instruções. A gente tem pessoas que se dedicaram vidas inteiras a estabelecer o nosso melhor, a estabelecer parâmetros e metas para o nosso trabalho. E a gente está sempre amadurecendo. Cada paciente é uma nova aula, um novo aprendizado de como conduzir, de como se portar, que caminho seguir, que métodos utilizar, que ferramentas usar.
No final, vocês, terapeutas, têm muita responsabilidade no bem-estar das pessoas que procuram vocês. Não sejam banais com eles. Não sejam levianos, sejam éticos. Viu que dá conta, entenda, assuma e tenha os seus registros de por que você está assumindo aquele risco. Viu que a coisa é mais severa, não pensa 2 vezes, encaminha. Tenha esse cuidado com a pessoa porque ela vai valorizar muito mais o seu trabalho. Tá? A saúde mental é uma engrenagem e a gente tem que andar de mãos dadas. Se isso aqui se afastar e cada um começar a tentar se bicar, não vai dar certo. E no final quem vai pagar o preço não é o terapeuta, é o paciente. Não é justo com ele, não é justo com os terapeutas que estão se dedicando, não é justo com a sociedade, que você aceite ser um terapeuta ruim, só pelo dinheiro. Vou viver de dar cursos, vou formar terapeutas. Tá bom, que critério eu tenho para formar um terapeuta? Começa se perguntando isso. Fulano dá curso de hipnoterapia. Tá bom, que critério ele tem para formar um hipnoterapeuta? Ele fez curso com fulano, ele tem tantos anos. Repito a pergunta, que critérios ele tem para formar um terapeuta? Eu conheço, como eu falei, gente famosa que forma terapeutas, alguns até famosos, e ouço cada besteira. Em termos de psicologia, voltando aqui e mantendo na minha área, cada besteira terapêutica, que eles falam coisas, mas o psicólogo isso, mas o psicólogo aquilo, não tem nada a ver com o papel do psicólogo na vida da pessoa. O papel da pessoa é viver o melhor que ela pode. O papel de qualquer terapeuta é ajudar a pessoa a viver o melhor que ela pode do jeito certo. Dentro dos quadros de bem-estar, de saúde mental e emocional e de respeito à ética e à sociedade. Se qualquer um desses 3 eixos aqui for comprometido, você não é um bom profissional. Volta para a escolinha. Pega a sua apostila, volta a estudar, volta a ler, porque você está errando em algum ponto. Muita gente já me procurou, quero fazer seu curso, eu estou desenvolvendo um curso de hipnoterapia, ele está pronto, prestes a sair. O meu problema é tempo devido à minha escala de trabalho, eu estou esperando uma brecha para conseguir fazer uma maratona aí. Então vocês fiquem ligados nas minhas redes, que assim que eu tiver novidades para vocês, eles vão falar. E o pessoal fala, marca um dia, a gente enche o auditório. Eu falei para a pessoa, não me interessa encher um auditório. Eu quero olhar olho no olho de cada uma das pessoas que eu estou formando. Porque no final é o meu nome que vai circular junto delas. Sou eu que estou ensinando elas a atender, sou eu que estou dando essa orientação para elas. Então, indiretamente, sou eu que estou ali. E eu não aceito menos que o melhor. Sou exigente, sou chato. Mas ética, para mim, não tem preço. A tranquilidade de chegar à noite, botar na cabeça no travesseiro e poder falar, fiz um bom atendimento, melhorei a vida do meu paciente, não tem preço. Entendeu? Da mesma forma, saber que eu estou formando uma pessoa que vai sair fazendo besteira e ainda vai dizer que aprendeu comigo? Não, muito obrigado. Não me interessa encher um auditório com 500 pessoas. Vou ficar muito rico e muito insatisfeito. Não é para mim isso. Prefiro formar poucos, com qualidade, com ética, com respeito, mas pessoas que vão me dar um feedback positivo e que eu sei que vão fazer bem para os pacientes deles. Para quem não conhece, o grupo Sou Hipnose não tem só hipnólogos. Tem psicólogos, tem psicoterapeutas, tem terapeutas holísticos que trabalham com várias formas de terapias. E a gente está sempre trocando essas informações de ética e de respeito lá. Quem ainda não conhece, procura no Telegram, Sou Hipnose, Sou de Ser. Procura no Facebook, procura no Instagram, a gente está em todas as mídias aí, sempre divulgando matérias, divulgando artigos. Essa semana vai sair um texto muito legal falando sobre saúde mental no Setembro Amarelo, uma série de textos aí feito por uma pessoa que trabalhou muito tempo na área da saúde mental. Então, gente de propriedade, gente de respeito que está lá para promover a saúde das pessoas. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Falei bastante. Desculpem mais uma vez o